bem-vindos ao canal. Bom, o tema de hoje é relacionado com as leis de Newton e as forças. A força resultante nada mais é do que a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo. Então aqui nós temos a fórmula em que nós temos a força resultante, sempre com a setinha em cima que significa vetor, é igual a força F1 mais F2 mais infinitas forças. Temos um exemplo de exercício. Qual a massa de um corpo que, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 12 metros por segundo em 20 segundos, sabendo que a força aplicada nele tem módulo igual a 30? Então, nós primeiro precisamos utilizar a fórmula da velocidade, que nós apenas substituímos o que o exercício nos deu, e aí a gente acha a aceleração, que é 0,6 metros por segundo. Depois, nós substituímos na outra fórmula, que é da força, que é igual a massa vezes a aceleração. Nós já temos a força e também a aceleração que acabamos de descobrir. Agora só nos resta achar a massa, que nesse caso é 50 kg. Outro exemplo é a força-peso. A fórmula da força-peso é P igual a M vezes G, onde P é o peso, no sistema é SI newtons, M é a massa em quilos e G é a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Os exercícios geralmente utilizam a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Um exemplo de exercício é: qual a força mínima que deve ser feita para levantar um automóvel com massa de 800 kg? Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a gente pega a fórmula e coloca os dados. Queremos descobrir o peso. Nós temos a massa e a gravidade. Não vamos transformar nada porque está tudo no Sistema Internacional de Medidas e a resposta é 8.000 newtons. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, onde um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Vamos para um exemplo. A primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuam sobre o corpo é zero, o mesmo que, letra B, apresentará a velocidade constante, porque ele sempre vai ter a mesma velocidade. Bom, aqui nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton, que é mais conhecida também como o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton é a relação entre a força exercida sobre um corpo e a consequência da ação dessa força. Então, a fórmula da segunda lei de Newton é força igual a massa vezes A, que é onde F é a força, que seria a causa. A massa é a inércia do movimento, a dificuldade que esse corpo vai ter para poder se movimentar, e a aceleração, onde a aceleração é a variação da velocidade que esse corpo vai sofrer. No Sistema Internacional de Medidas, nós usamos F em newtons, a massa em quilo e a aceleração metros por segundo. Então, eu trouxe alguns exemplos. Bom, aqui no exemplo 1, nós temos um corpo de 250 kg, que é a massa dele, e tem uma força exercendo sobre ele de 500 newtons. Então, nós precisamos achar a aceleração dele. Então, colocando na fórmula, fica 500 igual a 250 vezes A. Aqui, nós temos 500 dividido por 250, que o resultado disso deu aceleração igual a 2 metros por segundo. Então, a aceleração é a variação da velocidade que essa força produz, que é de 2 metros por segundo. Aqui no exemplo 2, nós temos um corpo de massa 3 kg, e aqui nós temos duas forças atuando sobre ele. E são duas forças contrárias, duas forças que estão se atrapalhando. Então, nós temos que subtrair essas duas forças. No caso, fazer 20 menos 8, que vai dar 12. Então, colocando na fórmula, vai ser 20 menos 8 igual a 3 vezes A. 12, que é 20 menos 8, dividido por 3, igual a A. A aceleração dele é de 4 metros por segundo. Aqui no exemplo 3, nós temos um corpo de massa de 2 kg com duas forças que estão se ajudando. Então, nós somamos essas duas forças, 12 mais 6, que vai dar 18. Para achar a aceleração desse corpo, nós fazemos 18 igual a 2 vezes A. 18 dividido por 2 igual a A igual a 9 metros por segundo. Terceira lei de Newton. Se um corpo A aplicar
aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. A gente pode ir ver isso nessa figura aqui. A esfera A exerce força sobre a esfera B. Ambas estão em sentido contrário e uma fazendo força na outra. Assim, ficaria FA menos B é igual a FB menos A. Então, vamos ao exercício. Suponha que uma pessoa puxa uma corda de um equipamento de ginástica com uma força de intensidade de 100 newtons. Determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa e marque a opção correta. F1 é a força feita pela pessoa sobre o equipamento e F2 é a força exercida pelo aparelho sobre a pessoa. Então, F1 é igual a menos F2, F1 é igual a 100 e F2 é igual a menos 100. Como não existe força negativa, portanto, a alternativa correta é a alternativa C, 100 newtons.